Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, aqui os de ontem, né, os 3 últimos de ontem, e aqui os canais parceiros, dentre eles o Peter. Além disso, também tem aqui uma maneira de ajudar o canal, além de se inscrever, dar o like, compartilhar, tem no YouTube, Ronaldo Coutinho, entra aqui no Valeu, ou aqui no Pix, qualquer valor a gente agradece. E nós estamos lançando a partir desse domingo, tem os dois, vamos dizer assim, previsão paga detalhada do sul do Brasil, que agora a partir de domingo vai ser só para o sul, e depois o do Brasil, que inclui as outras regiões. Aqui, o pessoal vem aqui no grupo VIP, tem que clicar aqui, clica aqui, né? Vem no Instagram, clima.terra, vem no grupo VIP, aqui tem um cadastro, onde a pessoa tem todas as informações, tem que preencher o cadastro, para depois sim, aí pedir para entrar no grupo. Então é essencial que a pessoa clique aqui no grupo VIP para saber as orientações, seja para o grupo do Sul, que já está em andamento, ou o grupo do Brasil, que vai começar nesse domingo. E vamos ao tempo. Esse aqui é o do Brasil, é o dos Estados Unidos, e depois a laninha. Para a safra americana, voltou a mudar de novo. Semana passada indicava pouca chuva em grande parte do cinturão do milho e da soja. Agora só a parte oeste, aqui bem no meio oeste, indo para o oeste americano, entre as Dakotas, indo aqui para o Kansas e Nebraska, é que está indicando chuva abaixo da média, mas não muito. Na parte leste dessa região já indica chuva acima do normal, e praticamente todo o cinturão, tirando esse cantinho aqui de Iowa, que está indicando um pouco abaixo do normal. Então, daqui, ó, toda essa parte aqui dos Estados Unidos, pega desde Minnesota até aqui o Missouri, pega todo aqui o cinturão, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin, toda essa região aqui, ó, e os grandes, em volta dos grandes lagos, está indicando o quê? Chuva acima do normal, bem acima do normal, aqui é o sul do Missouri, e também aqui no Arkansas. Então toda essa região aqui, ó, vai ter chuva excessiva agora nesse mês de junho. Isso aqui basicamente é o mês de junho. Aqui é metade de junho até metade de julho. Tu vê que fica um pouco mais seco aqui na parte oeste do cinturão do milho, nas Dakotas até Oklahoma. Reduz um pouco a chuva aqui, ó, nessa parte aqui bem no centro, bem no meio oeste americano. Diminui um pouquinho a chuva aqui em Illinois, aqui em Indiana normal, e Ohio acima da média, aqui o Wisconsin também acima da média, Minnesota também abaixo da média. Não muito, né? Mas a parte oeste aqui acima. Dá para dizer pela chuva que dificilmente eles vão ter problema por falta de chuva. Talvez excesso seja um problema maior do que a falta, porque o solo não é tão bem drenado como deveria. Então a tendência é que pela parte da chuva a situação da safra americana vai ser muito boa, pelo menos até metade de julho. Que aí já pegou boa parte, já passou do florescimento, vai ter chuva mais ou menos nessa época. Tu vê que aqui a redução de chuva não é muito grande, mas vai ter uma situação boa, melhor que estava na rodada passada. Na temperatura também mudou. Aqui, ó, no mês de junho, praticamente quase todo o cinturão do milho vai ter um final de primavera, começo de verão, com temperatura dentro do padrão ou até frio. E aqui mais quente, não muito mais quente, né? Coisa de meio grau, 1,5 graus acima da média. E aqui continua dando em metade de junho e metade de julho o calor. Basicamente esse calor aqui vai ser principalmente em julho. Depois a gente vai ver ali a diferenciação. E aqui ó, fica até abaixo da média. Quer dizer, o final da primavera e o começo do verão, vamos considerar clima. O mês de junho já é verão americano, então o começo do verão americano vai ser com temperatura mais branda, principalmente o mês de junho. E o miolo do verão americano, que é o mês de julho, vai ser com temperaturas acima do normal. Aparentemente não tão acima do normal aqui, nessa parte, vamos dizer assim, pegando metade da área de produção. A parte à direita, em direção ao Oceano Atlântico, fica um pouco acima do normal. Em direção às rochosas, fica com condições de temperaturas mais altas que o normal, aqui no meio oeste americano. Aí vem o que? Aqui, ó, 2 episódios interessantes, quase mesma data, só muda o mês. Nós vamos ter um período muito frio agora, não aparentemente, talvez com risco pequeno de geada. Se tiver alguma geada, talvez entre 8, 9, 10 ou 11 de junho possa ter, principalmente aqui nos estados mais ao norte, Minnesota, na região ali das Dakotas, Minnesota, Wisconsin e Michigan. Essa parte mais ao norte, e também aqui, ó, ao norte Iowa, a norte de Illinois, Indiana, Ohio na Indiana, Ohio e aqui Illinois. Então nessa parte mais próximas aqui dos grandes lagos é que pode ter algum risco de alguma geada,
talvez ameaçando mais o pessoal da soja. Do milho, pouca chance. E aqui mais é frio mesmo. Vai ser um período frio, vai ser vários dias aí com 10 a 15 dias com temperaturas mais baixas que o normal na região. Começa o grosso aqui, ó, de 8 a 15, mas pode se estender até o dia 20 de junho. Por isso que eu digo, o primeiro mês de verão americano está indicando ser mais brando, dados de hoje. Já em compensação, no mesmo período, em julho, de 8 a 15 de julho, dá uma bela aquecida. Essa aquecida aqui deve acontecer principalmente nesse período aqui, ó, no miolo do mês, especialmente aqui na parte do meio oeste, desde as Dakotas até Oklahoma. Toda essa região aqui, de repente, pode ter, nesse período aí, temperaturas que podem variar de 37 a 40 graus, ou até passar dos 40. Aí já afeta um pouco o milho e a própria soja, podendo dar alguma perda de potencial, mas coisa pequena. Vamos dizer assim, por enquanto, não é algo assim grave para o setor americano, de maneira que a safra deles está indicando ser uma safra muito boa. Principalmente aqui, ó, aqui tem um clima mais perfeito, entre Indiana, Illinois, Indiana, Ohio. E pegando um pouquinho aqui no leste de Iowa e leste de Missouri, e aqui também mais ao norte, entre Minnesota e Wisconsin. Então, a princípio, a safra americana tem tudo para ser uma safra muito boa. Bom para em termos de oferta de alimentos, mas isso com certeza vai interferir na parte de preços, seja soja ou milho. Então, no momento, em termos de clima, pequeno risco aqui, ó, nesse período aqui de 8, miolo de junho. Pode ser que tenha uma massa fria forte começando a aparecer ali, na semana que vem já está indicando a entrada, descendo uma massa vinda lá do Ártico, passando pelo Canadá, que pode atingir o cinturão do milho e da soja ali no meio, final da próxima semana. Como está muito perto, esse aqui tem mais chance de ocorrer. Esse aqui ainda pode modificar com mais intensidade. Vamos ver o que vai vir na próxima semana. E agora vamos aqui a nossa safra, o nosso fenômeno Laninha e El Ninho. Antes de começar dos oceanos, depois a gente fala a tendência para junho de maneira geral. Aqui, ó, o Nino 3 e 4 entrou na fase negativa agora na metade de maio e já está há mais de 2 semanas, já quase indo para um mês na fase neutro negativo. Está com 0,1, já oscilou até 0,2, está oscilando. O Nino 1 e 2 também, já praticamente desde março, final de março, até agora teve uma semana em que ficou mais positivo, mas de maneira geral está no campo negativo, chegando a quase 1,4 abaixo do normal, agora está 0,8 e vai cair de novo. E o Nino 3 também está caindo, começou a cair aqui no começo de maio, já está mais de um mês no campo negativo, ou seja, já encerrou o El Ninho, a atmosfera já está respondendo bem pouco, já começou a sumir completamente o El Ninho, e nós estamos agora entrando naquela neutro frio. Eu sempre faço a analogia, tu tens a parte científica que define que o El Ninho e a Laninha começam depois de tantos valores acima ou abaixo por um período. Isso é a parte técnica, a parte de metodologia. A parte prática, tu imagina uma sala a 30 graus, com um ar-condicionado potente que faz com que essa sala a 30 graus vá a zero em 6 horas. Tu ligou hoje, agora. Ligou agora, tu não vai mudar. Passou uma hora, tu chegou a zero? Não, mas tu já não está a 30, tu está a 25. Tu já sente que mudou alguma coisa. Passou 3 horas, a sala está a 15, não está a zero, não atingiu o ponto de Laninha, mas tu já sente em vários locais do mundo que mudou o comportamento. Passou 6 horas, atingiu o 0 grau, então atingiu o patamar de Laninha. É mais ou menos essa analogia que a gente faz. Então nós já temos na parte do Sudeste Asiático, já mudou o padrão de seca, já começou a entrar chuva com bastante intensidade. É um dos padrões típicos da Laninha. Aqui no Sul estava uma chuvarada, agora começou a entrar, tudo indica um período de estiagem. Também já começou a haver uma modificação. É uma transição gradual que a gente vai tendo na atmosfera. A atmosfera não é um plug que liga e desliga. Não, daqui a 4 meses ligamos El Ninho. Daqui a 4 meses ligamos a Laninha. Não, muito antes disso nós já temos os primeiros sintomas que pode acontecer de maneira mais branda ou maneira mais acentuada. Isso varia de ano para ano, cada um tem a sua assinatura. E nós não conhecemos patavinas nenhuma. Esse fenômeno aqui já existe há milhões de anos. Nós conhecemos 100 anos com detalhes, e olhe lá. E o que é 100 anos perante milhões de anos? Não é nada. Então, cada evento desse, nós vamos aprender. No momento, a gente tem aquele básico do aninho e da laninha.
Laninha seca o sul do Brasil, aqui o centro-sul da América do Sul, e traz chuvas mais significativas aqui, ó, para a região amazônica e para a parte do Nordeste. O que está acontecendo? Está secando aqui o sul, aqui está diminuindo a anomalia negativa e aqui está aumentando a chuva no leste e nordeste. Então os primeiros sintomas já começam a aparecer. É laninha? Não, mas são os sintomas da laninha que está começando a formar. Que está aqui, ó. Ela começou a se formar no oceano. Isso aqui é um quadro típico de laninha, mas não é laninha, é só o resfriamento da água do Oceano Pacífico que está começando a perturbar o planeta como um todo. É uma coisa, lembrem sempre da sala quente. Tá com 30 graus, tu quer que chegue a zero, vai chegar em 6 horas. Nós estamos agora na primeira, segunda hora, quando começa a sentir que a sala vai esfriar, mas não está frio. Mas tu já sente que mudou alguma coisa. Da mesma maneira, começou a mudar. E aqui no nosso litoral também tem água mais fria, ó. Não é todo, mas renta o litoral. Isso aqui também interfere. Quando esses dois estão no mesmo sinal, nunca é bom. É bom quando aqui fica frio e aqui fica quente, ou quando aqui fica quente e aqui fica frio. Sempre ameniza um pouco o quadro. E aqui já vai ajudar a chuva e tem mais ainda temperaturas mais altas que o normal no nosso Atlântico. Ele, por sinal, foi um dos principais motivos de ter chovido muito no Rio Grande do Sul. Os ventos fizeram isso aqui, ó. Convergiram para cá, bateu nos Andes, aí o jato que estava modificado pelo El Ninho trouxe toda essa umidade por vários dias seguidos aqui por cima da gente. Não fosse o Atlântico tão quente, não teria talvez chovido tanto aqui no Rio Grande do Sul. São fenômenos cíclicos, que vão e vêm. Mas como sempre é mais fácil culpar o homem lá em cima do que as nossas burrices. E vamos aqui, ó. Junho, julho e agosto. Em relação à rodada passada, ele enfraqueceu. É uma laninha fraca, início de laninha fraca nesse período. Mas já está com a laninha formada nesse trimestre no Oceano Pacífico. É laninha ainda oficialmente? Provavelmente não. Oficialmente ela deve ser dita ou consagrada provavelmente no trimestre agosto, setembro, outubro, ou seja, na segunda metade do nosso inverno para frente. Mas na prática nós já temos os efeitos da laninha começando a aparecer durante o auge do inverno. Aqui ainda tem água mais quente um pouco. Isso aqui pode interferir um pouco no nosso, não deixar ficar tão seco. E tomara que aconteça. Nesse período aqui nós já temos o quê? Mudança de padrão aqui no centro-sul. A estiagem vai avançando, começa a ter essa alternância de frio e calor. Por exemplo, já falando agora do mês de junho, qual é a tendência para junho no nosso Brasilzão? Aqui nessa região central é o que se espera nessa época do ano, tempo seco. Na Amazônia, boa parte tempo seco, mais chuvoso aqui no norte da Amazônia. Ainda continua com chuvas de normal acima da média no norte e do nordeste, encerrando o último mês de inverno deles, uma situação tudo indica muito boa. A chuva começa a intensificar aqui no leste e do nordeste, até o Espírito Santo entra no baile, o extremo nordeste de Minas. Boa parte do centro-oeste e do sudeste fica o que se espera nessa época do ano em termos de chuva, abaixo do normal. Teve um que disse ali, tu ignora o centro-oeste e o Goiás. Eu vou falar que o tempo vai ser bom a semana inteira? Não, a semana vai ser bom no centro-oeste. Goiás não está no centro-oeste? Tá, então não precisa ficar citando. Agora, se aqui vai chover demais ou aqui vai chover de menos, aqui tu tens que dar mais destaque, por quê? Porque está fora do padrão. Tem hora que é difícil tratar com o pessoal. Aqui no sul do Brasil, nós temos o quê? A diminuição da chuva. De início é bom, principalmente para o Rio Grande do Sul. Então, nessa primeira parte do inverno agora, que começou agora na segunda metade de maio, ou meteorologicamente começa hoje, em junho, a primeira parte dele vai ser aquela transição. Vamos ter mais para seco do que chuva. Não é ausência de chuva, é uma chuva bastante irregular. Na temperatura também. A primeira metade de junho está indicando ser quente, acima do normal. Não é ausência de frio, como foi na primeira metade de março. Os 13 primeiros dias de março foram estupidamente quentes. Essas próximas 2 semanas em junho vai ter frio, principalmente de manhã cedo e à noite, e calorzinho à tarde. Essa é a diferença. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, nessa segunda e terça-feira, domingo à noite, segunda, terça, ainda amanhecer de quarta, de quinta e de sexta, ainda vai fazer frio aqui no sul do Brasil, principalmente de manhã cedo e à noite. Aquele efeito de ar seco. De tarde, ali entre 11 da manhã até umas 5 da tarde, dá para usar uma manga comprida, uma manga curta, os mais friorentos, uma manga comprida. Aí chega final da tarde, início da noite, madrugada, início da manhã, é frio. Inclusive aqui na Serra Catarinense pode ter geada na quarta, na quinta e na sexta.
Não dá nem para chamar de veranico amanhecendo com geada. Vai estar quente de tarde, mas frio de manhã cedo. No Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e parte de Goiás também. Ainda vai ter de manhã cedo e à noite frio, por padrão local. À tarde faz calor, sem aquele calor exagerado. Começa a ficar quente ali do dia 5, 6 de junho até o dia 14 e 15, que é a primeira quinzena. Depois já está indicando a possibilidade de um frio mais forte vir entre o final dessa quinzena e início da segunda quinzena. A segunda quinzena de junho já vamos ter uma ou duas massas frias com mais intensidade. Quem sabe até uma massa polar atingindo o sul do Brasil. Qual é a diferença? A massa fria provoca frio. A massa polar é muito frio. É quando a gente tem aquele frio dia e noite de ter que usar casaco pesado, mesmo nas áreas de baixa altitude. Aqui na Serra nem se fala. No Brasil Central, algumas invasões de frio podem ter. Nós tivemos uma agora, que durou bastante, e provavelmente vai ter outra invasão de frio na segunda quinzena de junho. Então é aquela oscilação normal que se espera. De manhã cedo frio, de tarde quente. De manhã cedo frio, de tarde quente. Isso vai ser boa parte de junho, que é a característica do inverno local. Lembrando que na segunda metade de julho para agosto em diante, essa região do Brasil aqui entra no verão. Não é inverno. Então, quando a gente escuta aí, vai fazer muito calor no centro-oeste em agosto e setembro, é o que se espera nessa época do ano. A média máxima em Cuiabá, Campo Grande, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, é alta e no período do final de julho, e principalmente agosto e setembro, porque é muito seco, o sol está se aproximando do Equador, quando chega em setembro ele está mais ou menos nessa altura, ele está quase em cima da cabeça da pessoa. Então, nessa época do ano, essa região aqui do Brasil está no verão térmico. São quando tem as temperaturas mais altas no Brasil Central, normalmente. Esse ano vai ter algumas invasões de frio que vão chamar atenção, especialmente final de junho, julho, agosto e setembro. Por quê? Porque a laninha vai afetar parte do nosso inverno e principalmente a primavera, que vai ser uma primavera mais fria com invasão de ar frio. E aí a chuva pode chegar mais cedo nessa região aqui e intensificar na região amazônica. E aqui no Nordeste a chuva também chega mais cedo no Mato Piba e nas outras áreas do Nordeste. Vai ser um ano melhor em relação a um padrão normal de tempo. Julho e agosto, a laninha começa a ganhar força, já tem aqui, ó, Zé já está entre 1 e 2 graus abaixo normal, já é uma laninha moderada forte, mais para forte, e aí aqui ela perde um pouco força na costa da norte da América do Sul, oeste da América do Sul. Aqui continua forte e aqui vai mudando um pouquinho gradualmente. A chuva intensifica aqui no leste e nordeste nesse período, pode ter alguma chuva perdida mais aqui em agosto e setembro, aqui no Mato Piba, aumenta gradativamente a chuva aqui na Amazônia. Quando chega aqui agosto, setembro, outubro, metade do inverno indo para metade da primavera. A laninha está forte, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. De 1 a 2 abaixo do normal em toda a extensão do Pacífico, mais neutro aqui próximo à costa do Peru. E aqui está mais ou menos sem muita mudança. Nessa situação, o que se espera? Geada tardia aqui no sul. O que é geada tardia? Nas áreas baixas a partir de agosto. Nas áreas intermediárias, final de agosto, começo de setembro. Nas áreas altas, final de setembro, outubro. Nosso caso aqui, outubro, novembro. Então nós vamos ter o quê? Chuvas mais abundantes na Amazônia, que vai fazer com que os rios fiquem maiores, provavelmente com risco maior de enchente grande no Rio Negro e outros rios aqui da Amazônia. Aqui na área central do país começa a ter as primeiras chuvas um pouco mais regulares, entre meados de setembro e outubro. Vai ter calor nesse período? Vai, mas provavelmente menos intenso ou menos duradouro que em anos de El Niño. E algumas invasões de frio que vão chamar atenção desde o Acre, sul do Amazonas, até o Mato Grosso e Mato Grosso. 1, 2 massas frias bem intensas devem acontecer entre julho, agosto e talvez até setembro. Na área do café, provavelmente o risco maior de geada que eu vejo é entre julho e agosto. Pode ter em junho, final de junho, se tiver. E julho e agosto e comecinho de setembro é o período mais arriscado, além do risco normal que todo ano tem. E aí pegaria toda essa região aqui. Uma parte do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, boa parte de Minas e o sul do Brasil. Na Argentina também começa a ter problemas com chuvas bem poucas no centro-norte da Argentina. Então, na área nobre da produção de grãos da Argentina, vai ter o mesmo problema do sul. Muito ruim, muito irregular a chuva. Há uma possibilidade, de repente, entre final de setembro e outubro, dar um alívio nesse quadro de estiagem
entre o sudeste e o sul do Brasil, principalmente o sul. Torcer, porque normalmente outubro é um mês que raramente incomoda muito por falta de chuva. Ele talvez incomode mais pelo frio, especialmente nas áreas altas e na fruticultura. E quem gosta de plantar muito cedo. Na primavera, o auge da primavera, a laninha está forte, chega aqui ó, de 2 a 3, mas grande extensão de 1 a 2. Se chegar acima de 1,5, 1,5, 1,4, 1,5 negativo, já é uma laninha forte. Se aproximou de 2, muito forte. Chegou a 2, a mais forte junto com 73. Passou de 2 negativo e poderia ser a mais forte. Ele tem projeção para 2 a 3 negativo. Então, está com a laninha plena no segundo semestre desse ano. Quando chega aqui, outubro, novembro, dezembro, continua. Aumentou a área de 2 a 3 negativo, uma área grande de 1 a 2 negativo. É uma laninha muito forte já nesse período aqui, ó, de outubro, novembro, dezembro, e continua forte de novembro a janeiro também. Ó. Então aqui vai ser o auge da laninha, nesses 2 trimestres, de outubro a janeiro, é o período forte dela. Chuva bastante irregular no sul, entradas de frio fora de época, o frio se estendendo, para os cereais de inverno, escalonar o plantio para que lá na frente não tenha tanto problema com geada tardia. Trigo, cevada, centeio, aveia, o que for de cereais de inverno. Na cebola e no alho, cuidado com o perfilhamento do alho, pode pegar um frio fora do padrão em outubro, começo de novembro, isso é ruim. A cebola, cuidado na escolha das variedades, pode ter problema com o florescimento, é possível que tenha algum período mais nublado, isso induz muito ao florescimento na maioria das variedades de cebola. Tem como fugir disso? Aí tem que discutir com o seu técnico para ver quais as variedades mais adaptadas a esse tipo de comportamento. O frio estende mais tarde, provavelmente aqui na Serra Catarinense é capaz de ter geada até em dezembro, que não sei nada demais, né? Passamos 3 anos direto tendo geada, vai ser um ano a mais, um ano a menos, não vai fazer diferença. E vamos ter também as chuvas mais regulares do centro-oeste. Pode, que não me perguntou, essa chuva que começa cedo, pode fazer falta lá em dezembro, janeiro? Olha, não vou dizer que não, porque já aconteceu antes laninha, por exemplo, na região de Irecê, começar a chover bem em novembro e outubro, novembro e dezembro, depois dá uma parada. Isso é possível, por isso que escalone sempre o plantio. Na Amazônia, chuva excessiva, no Nordeste, no geral, uma situação boa em termos de chuva, talvez ela até traga problema pelo excesso, seja aqui nessa parte leste agora, e depois mais tarde aqui no norte. No sul do Brasil, o verão não é tão impactado pela laninha, mas continua ainda com tendência a ser um pouco mais seco. Pode ser que tenha um outro período mais chuvoso dentro do verão, o que sempre é bem-vindo. E aí ela volta a impactar de novo no final do verão, outono do ano que vem. Que nem o El Niño, impacta mais na primavera e no outono. Alguma coisinha no verão. Para nós também, nesse sentido. E tudo indica que ela vai continuar, né? Tem aqui, ó, tem água fria, está intensificando aqui a água fria, apareceu um pouquinho de água quente aqui, está empurrando para cá. Aqui embaixo, pouca mudança. Aqui, ó, não está tão forte agora entre junho, julho e agosto, e começa a ganhar força na primavera e fica forte aqui na primavera-verão. O projeto de El Niño continua meio estabilizado, então, por enquanto, até março, abril, dificilmente aparece. Eu acho que só no segundo semestre de 2025 é que pode ter um neutro ou um projeto de El Niño. Isso aí a gente só vai saber quando chegar a dezembro. E aqui, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, o auge do verão, todo ele com laninha bem desenvolvida e uma laninha forte. Então vamos ter problemas com a nossa querida laninha incomodando o mundo inteiro. Então aqui no Brasil, para o setor lojista também, tivemos aí boas vendas agora na segunda quinzena de maio e novamente vai ter uma trégua agora na primeira de junho e depois volta a melhorar na segunda quinzena de junho. E assim vai também ao longo do inverno. E pode incomodar o planejamento para a safra, para a parte de venda de roupas de verão. Por quê? Porque o frio vai esticar um pouco. Isso vai incomodar. Uma dica seria a parte de roupa de meia estação. De repente, dar uma analisada e ver como é que foi 2022. Vai ser algo parecido com isso. Acompanhe o nosso canal. Não deixe de acompanhar os vídeos, se inscrever, dar o like e os nossos canais parceiros também. E no Instagram, clique no grupo VIP para ter todas as orientações, fazer o preenchimento do cadastro e ver tudo certinho para participar do grupo do Sul do Brasil, que já está em andamento, e o grupo do Brasil que começa nesse domingo. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho.